Você já ouviu falar do telescópio espacial James Webb, o sucessor do Hubble? Esse telescópio vai literalmente tirar foto do passado, mas para fazer tudo isso, muita engenharia de materiais está envolvida por trás disso. Nesse episódio eu vou falar sobre alguns dos conhecimentos envolvendo engenharia de materiais sobre a produção desses espelhos, que são aqueles espelhos hexagonais dourados. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse tipo de assunto, curte esse vídeo, compartilhe o canal, ative o sininho e se inscreva. Meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Bom, até o momento da gravação desse vídeo, está previsto para o dia 12 de julho sair as primeiras imagens desse telescópio. Até o momento eles ainda estão fazendo alguns ajustes, medindo algumas coisas, para realmente deixar ele redondinho para começar a tirar as fotos. Então, até agora, isso ainda está previsto, pode ser que se atrase um pouco do dia 12 ou não, mas até então está previsto para dia 12 ter as primeiras imagens. Assim, falando do telescópio como um todo, isso é muito interessante. Eu acho que, do ponto de vista de engenharia, quando a gente olha para uma construção como essa, um desenvolvimento tecnológico que é envolvido nisso daí tudo, é muito interessante. E às vezes a gente pode parar para se perguntar, nossa, mas para que isso vai servir, Isso vai mudar o que na nossa vida, tal? Pode ser que para o valor dos boletos lá no fim do mês isso não mude nada. Mas o desenvolvimento tecnológico que é feito para fazer coisas como essa, como esse telescópio, são muito importantes. E a gente tem coisas muito simples hoje no nosso dia a dia que um dia foram um telescópio James Webb. A internet, o GPS, os nossos próprios celulares, computadores são hoje aplicativos, são ferramentas que a gente tem hoje que são muito comuns, mas que no passado foram e precisaram de um desenvolvimento tecnológico muito grande para a sua época. E eu acho que um dos grandes avanços tecnológicos que a gente já vê com tudo que foi feito para fazer esse telescópio é o sensor de escaneamento, chamado de Sharp-Hartmann, que é um sensor que eles desenvolveram para poder tirar essas informações que eles querem saber, tirar essas imagens. E esse sensor hoje pode ser usado na medicina para medir o formato do olho humano, que hoje com essa tecnologia pode ser feito em segundos e sem essa tecnologia isso leva a coisas de horas. Então acho que é um impacto direto de todas essas tecnologias desenvolvidas. E óbvio, é só um dos exemplos de tudo isso. Mas o nosso vídeo aqui a gente vai focar um pouco mais sobre o espelho, sobre aqueles espelhos que a gente vê, que é tudo pintado de dourado. Mas antes disso a gente tem que entender qual é a problemática, Qual que era a problemática? O Hubble, que é o antecessor, que é o telescópio espacial que estava sendo usado até agora há pouco, ele tem um espelho de 2,4 metros de diâmetro, Existe até uma comparação dele com o ser humano, mas acho que até 2,40 metros a gente consegue entender, É maior do que a nossa porta, por exemplo, que é a porta padrão do Brasil. E uma das grandes problemáticas era produzir um espelho de diâmetro de em torno de 6,5 metros de diâmetro, que é o que eles têm hoje, Que é o que o James Webb tem de diâmetro. E essa questão da dificuldade está relacionada à produção desse espelho. Se fosse realizado, se fosse produzido o mesmo espelho que foi usado no Hubble, mas com 6,5 metros de diâmetro, ele seria tão pesado que até para usar na Terra seria difícil. Então, você imagina que você precisa colocar esse espelho num foguete e mandar ele para o espaço, e tudo isso, colocar alguma coisa num foguete para mandar para o espaço, tem um custo, não uma questão financeira, mas uma questão energética. Cada grama que está ali dentro do foguete conta. Então, se eu tiver 10 gramas a mais, eu vou consumir mais energia para levar mais 10 gramas para o espaço. Se eu tiver 100 quilos a mais energia ainda é preciso. Então, eles precisavam desenvolver um espelho que tivesse o formato final de 6,5 metros de diâmetro, mas que fosse leve o suficiente para ser mandado para o espaço. Nesse sentido, eles então buscavam um produto ou um material que fosse grande o suficiente, mais leve.
Então, a partir disso, eles fizeram algumas decisões, né? Acho que a principal delas foi de dividir, de segmentar esse espelho em pequenos espelhos, né? O espelho total, o conjunto, então, de 18 espelhos de 1,32 metros de diâmetro. E a façanha dessa tecnologia é que eles podem ser dobrados. Então, eles foram desmontados, né? O próprio sistema que eles desenvolveram desmontou esses 18 espelhos, colocou dentro do foguete e no espaço eles foram montados nas suas devidas posições que já tinham sido pré-estabelecidas. E aí a pergunta era por que fizeram esse espelho, esses subespelhos, né, de forma hexagonal? E aí eu acho que é interessante a gente comparar com um favo de mel. Se a gente olhar para os favos de mel, eles são hexágonos, né? São perfeitos hexágonos. E isso é interessante porque quando você tem um hexágono do lado do outro, que inclusive é o símbolo do meu canal, você percebe que um hexágono, se ele for perfeito, e o outro também, eles não vão ter nenhuma sobra de espaço. Se a gente tivesse, ao invés de hexágonos, espelhos circulares, provavelmente a gente teria muitos espaços vazios e isso prejudicaria a retenção de dados, né? A retenção de informação que eles teriam. E se eles tivessem também outros formatos, também seria difícil. A ideia é que com 18 espelhos hexagonais, eles não tenham espaços, né, entre eles, mas também o conjunto de 18 espelhos possa fazer uma curvatura circular, o que permite que toda a luz, toda a informação que venha do espaço, que vai ser analisada, seja captada e seja direcionada em um único foco. Se esses espelhos fossem quadrados, o espelho quadrado ele iria refletir quase que toda a luz que vem, que é captada, para fora do foco. Então a gente não iria captar, não teria uma captação tão perfeita dessa informação que está vindo do espaço. E para o desenvolvimento desse espelho, então eles fizeram, né, depois de segmentar e ter essa ideia de 18 espelhos, eles fizeram 2 testes com 2 materiais diferentes, óbvio, buscando a possibilidade de fazer esse espelho e que ele fosse leve. E esses testes envolveram também, né, questão de custo. O quanto iria custar para fazer esses espelhos, o quão difícil ou fácil seria para montar eles com esses materiais. E esses 2 materiais que foram avaliados foram um o berílio e o outro um tipo de vidro específico, um vidro especial que foi desenvolvido pela Kodak. No fim, depois desses testes, né, as pessoas envolvidas nesses testes perceberam que o vidro, né, o material usando berílio, seria mais interessante do que o vidro. E a partir disso, então, eles começaram um desenvolvimento tecnológico para produzir esses espelhos. Mas por que eles escolheram o berílio, né? Além dessas questões de custo, dessa facilidade, o que conta nesse caso, e é aí onde a gente tem toda essa relação com a engenharia de materiais, são as propriedades desse elemento. Esse elemento, então, né, a gente tem que lembrar que no espaço, uma das condições que eles iriam trabalhar é na condição criogênica de temperatura. Então, esse espelho hoje é resfriado por nitrogênio e isso está quase 0 grau Kelvin. Então, é uma temperatura muito baixa, é mais ou menos menos 263 graus Celsius. Então, para você ter um material nessa temperatura, você tem que ter certeza de que, primeiro, ele vai conseguir ficar nessa temperatura, né? O formato dele não vai mudar, a sua resistência mecânica não vai mudar, ou seja, ele não vai ficar tão frágil ao ponto de quebrar, e isso seria um problema muito grande. Imagina, você está lá no espaço, uma coisa a menos 263 graus, e qualquer coisinha ele iria quebrar. Então, você perderia tudo, todos os espelhos, e aí todo o projeto, tudo que foi feito até hoje, teria sido jogado no lixo. Então, eles usaram o berílio porque justamente ele tem uma boa propriedade, então ele consegue manter o seu formato nessa temperatura criogênica, ele tem uma boa resistência mecânica também nessa temperatura, ele é condutor térmico, é condutor elétrico e não é magnético, e são propriedades que, para o desenvolvimento desse espelho, eram muito importantes. Além disso, né, se a gente for parar para pensar, né, o berílio já é usado aqui na Terra. Ele é usado para, por exemplo, em aeronaves que andam a velocidade supersônica, né, maior que a velocidade do som. Nas próprias espaçonaves, alguns componentes são usados de berílio. Mas também tem uma curiosidade, né, dentro do laboratório que eu uso, quando a gente vai fazer raio-x, a câmara de produção de raio-x, né, então tem um elétron sendo jogado no alvo de cobre.
quando ele é jogado no alvo de cobre, né, toda a câmara está em vácuo, há a produção do raio-x, e esse raio-x ele tem que ser direcionado para a amostra. Como a câmara está em vácuo, ele tem que passar por um orifício, por uma região, para poder atingir a amostra. E essa região que ele passa é um vidro de berílio que é invisível ao raio-x. Então ele consegue manter o vácuo, mas ele também, por ser invisível ao raio-x, permite a passagem do raio-x sem atrapalhar, sem interferir em nada ao comprimento de onda. Uma outra curiosidade é que quando eu fui no Synchrotron, lá no CNP em Campinas, em 2017, a gente tinha que mexer lá nos equipamentos, né, como tinha hidrogênio. Uma das questões importantes era, obviamente, risco de vazamento, explosão, porque a gente está trabalhando com hidrogênio gás. E as chaves que a gente tinha que usar para apertar ou fechar o equipamento, que é aquela chave igual a que a gente usa, aí, o mecânico usa, elas eram feitas não de ligas de aço inox, mas sim de cobre berílio. Justamente porque as chaves de aço inox, você tem a possibilidade, por ser aço, de ter a produção de faíscas. Então, para evitar qualquer tipo de problema, de risco de explosão, eles usavam essas chaves de cobre berílio, porque elas não têm a produção de faísca. Então, a gente teria menos risco de explosão se tivesse algum tipo de vazamento. Mas como foram produzidos esses espelhos, né? Óbvio que toda a parte de processamento, toda essa parte de mais específica é um segredo, né? Isso não é uma coisa assim tão simples da gente saber, por mais que tenham divulgação, por mais que tenham vídeos, informações. A produção desses espelhos, todos os processos que envolvem a produção desse telescópio são em conjunto com empresas, né? Então são empresas que vão desenvolver determinada tecnologia, vão desenvolver determinado produto, e isso não é interessante de ser divulgado, ninguém quer divulgar isso, óbvio, né? Mas como que a gente pode, de certa forma, sintetizar essas informações? A primeira coisa, né, eles precisavam pegar esse berílio. Então o berílio foi minerado em Utah, nos Estados Unidos, e ele foi purificado em Ohio. Depois dessa purificação, eles conseguiram produzir um material em pó e até um material muito fino, né? As partículas são muito finas, eles chamam de O30 essas partículas, né? Provavelmente tem uma relação com o tamanho e distribuição de partículas, né? Você tem que ter esse controle para você saber como você vai processar. Então, provavelmente esse O30 tem uma granulometria específica, uma faixa de granulometria específica, né? E é um pouco difícil a gente saber exatamente isso. Depois da produção desse pó, ele foi usando uma ferramenta de aço inox prensado para formar algo plano, né? Para poder produzir o que eu chamo de pré-espelho. E aí, em seguida, né, a parte final desse espelho, né, ele passa por outros processos. Mas só para você ter uma ideia, a produção dos 2 primeiros pré-espelhos foi em 2004. Isso está há tanto tempo em desenvolvimento que faz quase 20 anos da produção dos 2 primeiros pré-espelhos, né? Então, é um desenvolvimento demorado, é um desenvolvimento tecnológico que é custoso e é difícil, mas que hoje a gente já tem lá, né? Ele já foi lançado, está em órbita e já está para quase sair essas imagens. Então, a produção desses pré-espelhos, depois dessa compressão e formação de algo plano, a gente já teria aí o que eles chamam de segmentos, né? Na verdade, eles cortam ao meio esse pré-espelho e aí existem 2 segmentos de 1,3 metros de diâmetro. E a partir desses segmentos que dariam origem, né, aos espelhos finais, eles passam por um processo de remoção de material. É literalmente uma placa e eles vão cortando, né, vão arrancando a parte de material que não é necessária. E aí eles criam como se fosse uma rede tridimensional que eles chamam de costelas, e se você olhar bem, parece como se fosse uma peça de Lego, né? Que a gente tem a parte da frente que a gente conecta, na parte de trás da outra peça que é nada mais que um vazio com uma parte que mantém a estrutura. E essa remoção
de material proporcionou uma redução de peso de mais ou menos 50%. Então, os pré-espelhos tinham um peso de aproximadamente 40 quilos e o espelho final, depois dessa remoção de material, tem um peso mais ou menos de 20 quilos. Então, isso proporciona uma grande redução de custo de energia para enviar esse telescópio para o espaço. E vale lembrar que essas estruturas que seguram toda a base do espelho, né, que ficaram depois da remoção de material, tem apenas 1 milímetro de espessura. E aí, para reforçar bem, né, que o berílio tem uma boa propriedade mecânica e só com essa estrutura que obviamente foi simulado, foi testado, ele aguenta, né, vamos falar assim, ele aguenta a produção, aguentaria o seu uso lá por tanto tempo que é necessário. Bom, até aqui a gente viu então como é que foi feito essa que eu chamaria de base do espelho. Ele ainda passa por outros processos de polimento e depois de deposição de ouro, e a gente vai poder discutir um pouco melhor num outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está gigantesco. Então, pessoal, queria agradecer a você que ficou até aqui, pedir para você curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Se você tem interesse em saber mais sobre essas informações sobre tecnologia, envolvendo engenharia de materiais e também essa questão de como a gente que é engenheiro e fica dentro do laboratório consegue enxergar esses desafios tecnológicos. Muito obrigado e até mais.